Olá! Certamente todos nós já passamos por momentos difíceis em nossa vida. De fato, há momentos que passamos pelo vale da sombra da morte. Seja uma doença, seja um problema financeiro, seja um grave problema familiar, todos nós estamos sujeitos a situações de crises em nossa vida. E em toda a Bíblia nós aprendemos que também nós estamos, como crentes, sujeitos a enfrentarmos crises e a passarmos por grandes tribulações. Grandes servos do Senhor do passado tiveram que enfrentar grandes lutas e fortes aflições em suas vidas terrenas. Alguns profetas foram perseguidos, torturados e até assassinados por pregarem a verdade, por pregarem a palavra de Deus. Alguns salmos expressam grandes lutas, graves crises, tribulações por que passaram os seus autores. Um exemplo do que nós estamos falando é o Salmo 22. Este salmo é tido como um salmo messiânico, porque ele expressa o intenso sofrimento que o Senhor Jesus passou na cruz do Calvário. E isso em parte é verdade, porém, em seu contexto histórico, o salmo expressa a profunda dor e o intenso sofrimento pelo qual o seu autor estava passando quando o compôs. Não sabemos qual foi exatamente o contexto da composição desse salmo. Talvez ele tenha sido composto por Davi quando ele passou o pior momento da sua vida, sendo traído e perseguido pelo seu próprio filho, tendo sido abandonado pelos seus amigos e ridicularizado pelos seus inimigos. Utilizando-se de uma linguagem poética e altamente emotiva, o salmista expressa o sentimento e a angústia do seu coração neste momento. Porém, nós entendemos também que, ao fazer isso, ao expressar seus próprios sentimentos e sua própria agonia, o salmista também retratou a agonia do próprio Filho de Deus, ao ser traído, condenado e executado na cruz do Calvário, na chamada Sexta-feira da Paixão. Portanto, esse salmo ele tem muito a nos ensinar acerca de como nós devemos enfrentar os momentos de crise e tribulações pelos quais nós tenhamos que passar em nossa vida. E nele nós aprendemos que nós podemos atravessar tempos difíceis em nossa vida. E este salmo ele descreve alguns momentos pelos quais nós podemos passar em nossa vida terrena. E o primeiro momento que esse salmo descreve, pelo qual nós podemos passar, é a ocorrência da tribulação. Ao compor este salmo, note, o salmista estava se sentindo desamparado pelo Senhor. Ele expressa isso no versículo 1. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? No versículo 2, o salmista expressa que ele tinha a impressão de que o Senhor não respondia ao seu clamor. Ele clamava dia e noite, mas ele tinha a ideia de que o Senhor não respondia. Ele diz: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Notemos também que, de acordo com o versículo 6, o salmista estava se sentindo desprezado pelas pessoas. Ele estava se sentindo como um verme diante das pessoas. Notemos também que as pessoas zombavam da sua situação humilhante. De acordo com o versículo 7, eles faziam gestos zombeteiros para ele. E também, de acordo com o versículo 8, as pessoas proferiam palavras para zombarem da situação pela qual ele estava passando. Ele diz: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Em seguida, dos versículos 12 ao versículo 18, usando uma linguagem profundamente metafórica e altamente passional, o salmista descreve a sua tribulação, o momento de crise pelo qual ele está passando. Ele estava se sentindo cercado e acuado por touros ferozes, de acordo com o versículo 12 e 13. Ele estava se sentindo completamente esvaído. Ele expressa isso no versículo 14. Note aí que as metáforas empregadas aqui são fortes e pretendem retratar o extremo sofrimento e angústia pelas quais o salmista estava passando naquele momento. Ele estava se sentindo completamente exaurido, de acordo com o versículo 15,
E de acordo com o versículo 16, ele estava se sentindo cercado e torturado por malfeitores. No versículo 17, ele expressa que ele estava se sentindo ameaçado por malfeitores implacáveis, que não tinham misericórdia dele. E no versículo 18, ele diz que ele estava se sentindo espoliado por assaltantes. Então nós podemos enfrentar, assim como o salmista também enfrentou, momentos de grande tribulação em nossa vida, de crise e de intensa aflição pela qual nós podemos também passar. Então, de acordo com esse salmo, o primeiro momento pelo qual nós podemos passar é a ocorrência de tribulação. Mas o segundo momento que depois da tribulação deve também ocorrer em nossa vida é a confiança no Senhor. Diante da situação desesperadora que enfrenta, o salmista ele descreve em seguida a sua própria confiança no Senhor a despeito da grave crise que se lhe abateu naquele momento. Então, primeiramente, ele demonstra a sua confiança na santidade e na soberania do Senhor, de acordo com o versículo 3. Em seguida, nos versículos 4 a 5, ele também demonstra a sua confiança nos atos de libertação que o Senhor operou no passado, demonstrando o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. Nos versículos de 9 a 10, o salmista reconhece que o Senhor cuidou dele desde o nascimento. Então ele já tem experiência no cuidado e na proteção do Senhor. No versículo 9, ele declara que o Senhor cuidou dele desde o ventre materno. E no versículo 10, ele declara que se consagrou ao Senhor desde que nasceu, desde o ventre da sua mãe. Então, diante das graves crises e tribulações pelas quais nós passamos, nós precisamos confiar completamente na operação do Senhor em nossa vida. Então, assim como o salmista, ele confiou na graça, na misericórdia e no cuidado e proteção do Senhor, assim também nós devemos confiar no cuidado e na proteção do Senhor, mesmo nos momentos difíceis de crise e tribulação pelos quais possamos passar eventualmente. Então esse salmo nos ensina que nós podemos sim atravessar momentos difíceis em nossas vidas. E ele descreve alguns momentos pelos quais nós podemos passar em nossa vida. Primeiramente, nós podemos enfrentar tribulações em nossa vida. Mas nesses momentos de tribulação, ele também nos ensina que é importante nós confiarmos no Senhor. E por último, esse salmo também nos ensina a necessidade de clamarmos ao Senhor nesses momentos difíceis pelos quais nós venhamos a passar. Note que, evidenciando a sua confiança no Senhor e diante da grave crise que enfrenta, o salmista clama por libertação ao Senhor. Em primeiro lugar, o salmista clama que o Senhor não o abandone no momento da tribulação. Note que no versículo 11 ele diz: "Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda." Então ele clama ao Senhor na esperança de que somente o Senhor pode ampará-lo nesse momento difícil de crise pelo qual ele está enfrentando. Em seguida, o salmista também clama que o Senhor o livre da ameaça e do perigo pelo qual ele está passando. Note que no versículo 19, ele clama que o Senhor não o abandone. Ele também clama que o Senhor o socorra depressa, porque ele está num momento de extrema angústia ali. O poeta também clama que o Senhor livre a sua vida diante dos ataques das pessoas perversas que naquele momento o estão ameaçando. Ele clama que o Senhor o salve desses ataques, no versículo 21. Então, ao enfrentarmos crises e graves tribulações em nossa vida, não temos outra alternativa senão clamarmos ao Senhor para que Ele intervenha em nosso favor. Certamente, pensando na sua graça e na sua misericórdia, Ele o fará. Certamente Ele o fará. Então esse salmo nos ensina que nós podemos sim passar por momentos de tribulação. E nesse momento é importante que nós confiemos completamente no Senhor. Aprendemos também que nós precisamos, diante das crises e das tribulações pelas quais passamos,
é importante que nós clamemos ao Senhor. Mas depois do clamor e do livramento do Senhor, é importante também que nós o louvemos pela sua atuação em nosso favor. Esse salmo nos ensina que, diante do livramento do Senhor e da salvação recebida, o salmista expressa seu louvor e sua adoração ao Senhor. Ele afirma que anunciará o nome do Senhor aos seus irmãos. No versículo 22 ele diz: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então ele afirma que ele louvará ao Senhor aos seus irmãos e diante da congregação pelo livramento que o Senhor operou em sua vida. O poeta também conclama todo o povo de Deus a louvar ao Senhor pelos seus maravilhosos feitos, no versículo 23. E no versículo 24, ele declara que o motivo desse louvor é que o Senhor nunca abandona o aflito, mas o socorre no momento da tribulação. Note que no versículo 24 ele diz: pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Por isso, o salmista cumprirá os votos que fez ao Senhor. Ele declara isso no versículo 25. E no versículo 26 ele declara que os sofredores serão atendidos e louvarão o Senhor por seu livramento. Portanto, depois de termos sido ouvidos e atendidos pelo Senhor, nós devemos louvá-lo com fervor pelos seus grandiosos feitos em nosso favor. E, finalmente, esse louvor, ele também deve ser acompanhado pela proclamação dos feitos do Senhor. Na última estrofe do Salmo, o salmista lista os resultados da ação salvífica de Deus em prol dos seus servos. O nome do Senhor se tornará conhecido de todos. No versículo 27, o salmista declara que, diante das grandiosas ações do Senhor em prol dos seus servos, as nações se converterão a ele. Ele declara também que o Senhor é soberano sobre todos os povos. E no versículo 29, o salmista declara que todas as pessoas se submeterão ao Senhor por causa da sua operação. Ele acredita que todas as gerações vindouras o servirão quando conhecerem os seus grandiosos feitos. Então o salmista, no versículo 31, afirma que o nome e os poderosos feitos do Senhor serão anunciados a todas as gerações vindouras. Então é importante que, diante dos poderosos feitos do Senhor em nosso favor, é importante que anunciemos o seu nome e o seu poder a todas as pessoas, para que todos conheçam a grandeza, a graça, mas também a misericórdia do Senhor em favor dos seus servos, em favor dos humildes e daqueles que amam o seu nome. Bem, como eu falei no início, nós podemos sim passar pelo vale da sombra da morte num momento ou outro da nossa vida. E o Salmo 22 nos ensina que nós podemos atravessar tempos difíceis em nossa vida. E ele descreve alguns momentos pelos quais nós podemos passar. Primeiramente, ele descreve os momentos de tribulação pelos quais nós podemos passar. Mas, diante dessas tribulações, ele também nos ensina que é importante que nós confiemos completamente no Senhor. Ele também apresenta a ideia de que nós devemos, nos momentos de mais intensas crises, clamar ao Senhor, porque certamente Ele nos ouvirá e nos atenderá. Mas diante do livramento do Senhor, nós aprendemos também que é importante que nós o louvemos pelos seus feitos de libertação. Mas o Salmo 22 também nos ensina que, além de louvarmos ao Senhor, é importante também que nós proclamemos os seus feitos de libertação, para que outros também conheçam o poder, a grandeza, mas a graça e a misericórdia do Senhor para aqueles que o amam, para aqueles que buscam fazer a sua vontade. Então, que Deus nos abençoe, que diante dos momentos de crise, de tribulações e de aflições pelos quais possamos passar, nós confiemos no Senhor, clamemos a Ele, mas também o louvemos e proclamemos os seus feitos, aqueles que não conhecem
e que podem conhecer o Deus bondoso e misericordioso que nós servimos. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.